Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Caldas, sejam bem-vindos ao meu canal. No último século, a quantidade de novas tecnologias que passaram a estar à disposição das pessoas para uso doméstico e pessoal foi tão grande que, se a gente comparar com qualquer outra época da história, a gente acaba não encontrando paralelo. E mais recentemente, com o advento da internet e dos dispositivos móveis que tornaram, essa conectividade ainda mais intensa, uma série de outras possibilidades se abriram, uma série de outras facilidades surgiram, mas o questionamento acerca dos reais benefícios e malefícios dessas novas tecnologias é algo que a gente aprendeu pouco a fazer, para não dizer que a gente simplesmente não aprendeu a fazer. E no âmbito específico das redes sociais, essa não crítica é o ponto que eu escolhi para conversar um pouco com vocês aqui nesse vídeo. Dentro dessa linha de novas tecnologias que passaram a se apresentar como provedoras de uma série de facilidades, algumas delas realmente se incorporaram ao nosso cotidiano de forma tão aguda que hoje em dia é praticamente impensável uma vida sem a consideração do uso dessas tecnologias. Um exemplo é o próprio aplicativo de banco, Pouquíssimas são as pessoas que hoje precisam ir a uma agência bancária para resolver alguma coisa, para fazer um saque. Outro exemplo é o GPS. Hoje em dia, quanto maior a cidade, mais difícil fica, e ainda mais se você não for residente daquela cidade, mais difícil fica trafegar por estes ambientes sem fazer uso de algum aplicativo de GPS. E nesse leque de novos serviços, produtos digitais, a gente encontra a questão das redes sociais. O nível de adesão para a utilização desses serviços é bastante alto. A forma como o serviço, o aplicativo é concebido é extremamente sedutor, fazendo com que o usuário sinta a vontade de permanecer ali consumindo aquele conteúdo por um período de tempo, na maioria das vezes até prolongado. A gente pode assumir como um primeiro problema, ou na verdade como uma prévia dos problemas que eu vou discutir com vocês, o próprio nome do serviço. Uma rede social que na verdade tenta simular ou tenta ser um reflexo mais ou menos fiel da rede social de fato que existe fora dos ambientes virtuais, Então, a gente tem um serviço provido por uma empresa, o que a gente pode chamar aí de uma rede social digital, que se reveste de uma intencionalidade ou de uma proposta de extensão da sua rede social que está fora do ambiente virtual e que de fato é a real. Esse ponto pode soar como uma certa contradição, quando eu diferencio uma rede social que é digital de uma rede social que é real, porque a rede digital ela não deixa de ser real. Mas mesmo ciente desse aparente equívoco, eu faço questão de continuar afirmando a necessidade de diferenciar aquilo que é digital daquilo que é real, porque aquilo que é digital, embora seja real, ele é real conforme as suas propriedades particulares que não têm relação próxima com as características de uma rede social real. Então, essa distinção serve para enfatizar que essas duas coisas, na verdade, não são a mesma coisa. Então, para a gente abordar de maneira mais específica o primeiro grande problema relacionado às redes sociais, a gente pode trazer para a discussão a ideia de que as pessoas entendem a rede social digital como uma extensão ou como uma analogia das suas redes sociais reais. E por estarem reféns dessa falta de distinção, as pessoas criam ou transferem as suas expectativas que são aplicáveis ao mundo real
para dentro dos relacionamentos virtuais. E de que forma esse problema se manifesta? Se manifesta por meio da crença de que a interação do outro dentro do ambiente virtual reflete de maneira fiel o nível de afeto ou de importância que as outras pessoas dão para aquele usuário. Em outras palavras, em uma interação real, você espera algum nível de aprovação acerca daquilo que você está dizendo, daquilo que você está fazendo, ou se não houver aprovação, que haja pelo menos uma troca de experiências, de maneira que aquilo que não está sendo aprovado seja minimamente explicado e que seja percebido, em alguma medida, uma boa intenção de ambos os lados de construir algo, de tornar o outro, dentro daquele gesto de interação, em alguma medida melhor. Essas expectativas que são legítimas dentro de uma interação real, elas se transferem para o ambiente virtual por meio de uma expectativa por interação digital. E essa interação deveria acontecer por meio do ato das pessoas curtirem aquilo que você publica, aquilo que você fala, e, em paralelo, a omissão para essas pessoas que não conseguem fazer essa diferenciação acaba sendo interpretado como uma desaprovação. E isso não se faz verdade, porque o fato de alguém deixar de interagir com uma determinada publicação pode ser por ela ter precisado dar atenção a alguma outra coisa naquele momento específico e simplesmente rolou a tela e deixou passar batido. Então, não é uma verdade incontestável que a não interação das pessoas corresponda a uma desaprovação daquilo que está sendo publicado. Ainda nesse universo de não compreensão a respeito do que são as redes sociais digitais e quais as expectativas adequadas sobre esse tipo de ambiente, a gente tem um segundo grande problema, que é o fato das pessoas acreditarem que aquilo que elas veem por meio ali das telas representa a vida real das pessoas. É um outro grande equívoco que acaba também tendo as suas consequências não positivas. E qual é o ponto que é importante que as pessoas ganhem consciência? Existe uma tendência que é praticamente natural do ser humano e que é guiada pela sua vaidade instintiva, que é de tornar público aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que pode ser percebido como uma iniciativa de sucesso. É por isso que a gente abre a nossa linha do tempo e a gente tem pessoas viajando, pessoas super felizes, pessoas comendo em restaurantes caros, e dificilmente a gente vê uma situação onde a pessoa encontra-se ali num contexto complicado. Não ter essa clareza também gera um problema para a pessoa que carece dessa compreensão, porque ao comparar a vida dela, a qual ela conhece os problemas, conhece as fraquezas, conhece as deficiências, com a vida das outras pessoas publicizadas ali por meio da rede social, ela percebe uma distância absurda. E ela se sente extremamente fracassada devido ao fato de não estar nem perto daquilo que ela acredita ser a vida das outras pessoas. Aí a gente caminha para um terceiro grande problema que está relacionado a uma superexposição do indivíduo, e muitas das vezes por um tempo prolongado, a um conteúdo que é curto, superficial, desconexo e inclusive até fútil em muitas das vezes. E é importante deixar claro que essa não é uma defesa ingênua da ideia de que o ócio é inimigo da produtividade, né? Que tudo que você faz no seu tempo de lazer precisa ser para construir algo. Não tem nada a ver com essa defesa abobalhada. Agora é sim uma defesa da ideia de que o ócio, enquanto necessário, ele é útil desde que ele não seja prejudicial. E a superexposição a esse tipo de conteúdo que é rápido, que é efêmero,
e que é desprovido de densidade, ele acaba gerando efeitos impactando a sua capacidade de concentração e a sua capacidade de lidar com tarefas relativamente complexas por um período de tempo mais ou menos prolongado. Então, diante do que foi falado até aqui, será que a solução seria, de fato, abandonar as redes sociais, excluir os perfis, deixar de utilizar estes serviços? Assim como eu comecei o vídeo falando que algumas tecnologias oferecem benefícios positivos para a nossa vida, independentemente de todos os pontos negativos comentados até aqui, a gente consegue encontrar alguns pontos positivos ali no uso das redes sociais. Um deles é a pesquisa a respeito de determinada marca ou determinada empresa. Eu estou interessado em comprar determinado produto, eu quero saber mais sobre esse produto. Hoje, uma das melhores formas é a utilização da rede social. Você vai, entra, pesquisa, entra no perfil da empresa e você pode até mesmo entrar em contato com a empresa para tirar alguma dúvida, mas se não for o caso, você já tem acesso a uma série de informações a respeito dos produtos e serviços. Até porque cada vez menos as empresas estão abandonando o uso de websites próprios para manter de forma concentrada ali o seu ponto de contato nos seus perfis das redes sociais. Deixar de ter acesso a essa facilidade seria um ponto negativo caso a pessoa optasse pelo abandono ali do uso das redes sociais. A gente percebe isso acontecendo de forma semelhante para outras instituições, até mesmo governamentais, as prefeituras dos municípios, as secretarias, elas fazem uso das redes sociais como principal meio de comunicação ali das suas ações, dos seus comunicados, Uma série de artistas hoje já concentram nas redes sociais a divulgação das suas agendas de apresentações. Será que valeria a pena fazer o cancelamento, optar pelo abandono desses serviços e abrir mão também daquilo que é benefício provido por esses serviços? Immanuel Kant, ao tratar a respeito das questões relacionadas à razão, ele fala sobre a necessidade que o indivíduo tem de abandonar o seu estado de minoridade. E o que isso significa? Abandonar esse estado de minoridade, segundo Kant, é basicamente você compreender que você é responsável pelo seu próprio desenvolvimento intelectual e que a sua responsabilidade ao entrar em contato com o pensamento e com as ideias de outra pessoa, internalizar essas ideias e esses pensamentos somente a partir do exercício do seu próprio julgamento acerca daquilo que está sendo transferido para você. Em outras palavras, abandonar o estado de minoridade significa tomar consciência acerca das próprias ações e guiar as suas decisões com base naquilo que você julga por meio da sua razão própria ser benéfico e positivo. Então, nesse sentido, optar por abandonar o uso das redes sociais ao invés de buscar lidar com o problema para poder habilitar um uso relativamente saudável é uma atitude que se aproxima até de um ato de covardia, É uma atitude proveniente de alguém que aparentemente não tem domínio completo acerca da sua forma de agir, da sua autonomia para decidir sobre as suas posturas. Não é aceitável que uma ferramenta determine como você deve agir ou a forma como você irá fazer uso dessa ferramenta. É importante que você ganhe consciência dos riscos, dos pontos positivos, dos pontos negativos e decida, segundo o seu próprio julgamento, o que não fazer para não sofrer os prejuízos e o que fazer para continuar usufruindo dos benefícios. Existe um quarto grande problema, e é o último que eu vou trazer aqui para essa conversa, que está relacionado principalmente àqueles que optam pela manutenção do seu estado de minoridade. E tem a ver com a exposição
a um tipo de conteúdo que muitas das vezes é desprovido de integridade de verdade. O indivíduo acaba se tornando um refém desse tipo de conteúdo problemático, transmitindo ou repassando para outros contatos, muitas das vezes próximos, muitas das vezes familiares, informações falsas que não têm o propósito de informar, mas o propósito de converter adeptos para aquilo que é interessante a pessoas mal intencionadas. O indivíduo que se abstém de abandonar o estado de minoridade dentro desse ambiente das redes sociais, ele acaba sendo uma espécie de vítima do que a gente pode chamar de verme gordiano. O verme gordiano é uma espécie de parasita que toma posse do corpo do inseto louva-a-Deus e passa a controlar os atos, as ações, o agir desse inseto em favor próprio, ou seja, o louva-a-Deus, enquanto um hospedeiro, ele perde consciência acerca dos seus atos e passa a agir conforme aquele que o controla. E a pessoa que está utilizando uma rede social de forma acrítica, de forma consistente com o seu estado de minoridade, é uma pessoa que está refém do algoritmo, refém daqueles que publicam de forma mal intencionada. E uma vez refém dessas entidades, elas acabam se tornando um problema para si e um problema para aqueles que estão à sua volta. Bom, então se abandonar não é a solução, o que pode ser feito para proporcionar uma experiência de uso mais saudável? Uma alternativa é silenciar as notificações do aplicativo. Então, por meio desse silenciamento, você para de ser incomodado ou de ser inundado por pedidos de uso constantes e passa a utilizar o aplicativo, o serviço, somente sob sua própria deliberação. Essa é a primeira forma. A segunda seria abandonar os aplicativos no smartphone para fazer uso do serviço através de um computador convencional, né? Este que, por sua vez, não está 100% do tempo conosco. Então, automaticamente, o seu uso desse tipo de serviço também vai acontecer somente sob a sua decisão e por um tempo restrito. Então, é basicamente isso, né? O que nos resta, no final das contas, sempre é a escolha entre abandonar aquilo que não agrega ou aprender a lidar de forma que a gente possa filtrar e permanecer com o que é positivo e eliminar o que é negativo. A questão das redes sociais e a forma como as pessoas fazem uso sem de fato questionar o quanto aquilo é positivo ou o quanto aquilo é negativo para suas próprias vidas é um problema que excede as redes sociais, mas ele é muito claro dentro do âmbito do uso desse tipo de tecnologia, de serviço. E a questão do abandono do estado de minoridade é você garantir autonomia para tomar as suas próprias decisões com base naquilo que você compreende que é benéfico para você, ao invés de se manter refém da vontade, das intenções de entidades alheias. E uma vez ciente dessa potencialidade, você acaba criando uma espécie de imunidade a esses problemas, que são problemas da era moderna e que exigem uma atitude reflexiva para que a gente possa se desvencilhar, se tornar uma pessoa melhor, se tornar, em outras palavras, uma sociedade melhor. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, o seu comentário também, compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.